desde já agradecer o convite e agradecer a vossa presença nesta hora de frio e nesta hora em que o meu Benfica está a jogar. E, portanto, é sempre complicado. Portanto, se eu não estivesse aqui, estaria gostado de ver o Benfica. E, portanto, nesta hora complicada, vamos ver se conseguimos aqui trazer aqui alguns elementos que me parecem importantes relativamente a esta temática. Eu vou elencar, aliás, tenho feito isto, já fiz há dias em Portimão, em 4 núcleos essenciais. Um problema relacionado com a problemática da crise financeira e crise económica, um outro problema diagnosticado por aquilo que eu chamo a crise de valores, um outro problema diagnosticado que eu chamo a crise de competências e de elites, e depois, obviamente, à volta disto, abordarei as questões relacionadas com a corrupção e depois o que fazer, um novo pensamento, a criação de um novo pensamento político, a criação de um novo pensamento à volta destas questões que me parecem as questões centrais e as questões essenciais e também, se quiserem, um desafio para uma nova cidadania. Nós precisamos, de facto, de um novo pensamento em Portugal. Precisamos de um novo pensamento que não faça mais do mesmo. Eu tenho dito a quem se atreve a estes desígnios de tentar aparecer e constituir-se, por exemplo, como uma força partidária, de que se é para fazer mais do mesmo, mais vale não fazer. E, portanto, mais vale continuarem, digamos, com aquela força de intervenção cívica, aquela força de intervenção enquanto cidadãos, tentando levantar um conjunto de problemas, tentando apontar o dedo a um conjunto de problemas, porque para fazer igual aos outros não vale a pena e, portanto, basta continuarmos com este cenário da democracia que nós temos em Portugal, com o quadro partidário que temos. E, portanto, para fazer diferente vale a pena, para trazer um pensamento diferente vale a pena, para trazer um pensamento de confiança e de responsabilização com a sociedade vale a pena, vale a pena tendo a noção e a consciência de que é uma tarefa extraordinariamente exigente, é uma tarefa extraordinariamente responsável. Isto é, estar a criar um novo pensamento em Portugal, que pode ou não pode constituir-se em partido, mas só tem alguma possibilidade de fazer equação e de dar alguma eficácia, alguma eficiência às suas propostas, às suas ideias, se de facto estiver constituído como partido. E, portanto, a exigência, são exigências grandes, o quadro da responsabilidade é grande e, portanto, não vale a pena continuar. Nós vivemos hoje em Portugal eu considero que a sociedade portuguesa está doente, eu considero que a democracia em Portugal está doente, está também nos outros países, mas para já não me interessa aquilo que se passa nos outros países, para já interessa primeiro aquilo que tem que ver com Portugal, e naturalmente que está doente por um conjunto de distorções e desestruturações que existem na sociedade, mas está doente exatamente por uma questão que para mim é absolutamente decisiva e fundamental, que é a mentira política sistemática que existe em Portugal. E, portanto, não há um contrato de verdade com os portugueses. Portanto, é preciso ter noção que quem quer aparecer tem que aparecer com este desígnio, tem que aparecer com um novo pensamento que altere radicalmente o paradigma, que altere o paradigma do ponto de vista do pensamento, do ponto de vista, digamos, da equação das políticas que são destinadas às pessoas, do contrato de verdade com as pessoas, do contrato de verdade, e de um contrato de responsabilização em que aproxime definitivamente aquilo que é as políticas que são destinadas entre o eleitor e o eleito. E, portanto, assim vale a pena, de outra forma não vale a pena. Mas é verdade que não há espaço em Portugal para os movimentos de cidadania, há espaço em Portugal
para as discussões à volta da cidadania e das associações cívicas, mas depois há um problema. Ou seja, todo o tipo de atuação que estes movimentos façam, que estas associações fazem, evidentemente, para estar constituídas depois com força, para equacionarem as suas propostas, para equacionar os seus princípios e as suas ideias, não conseguem, vão até um determinado ponto e depois barram com o limite, que é o limite da Constituição partidária. E, portanto, só com a Constituição partidária é que, de facto, é possível levar, como se costuma dizer, a carta agressiva. Isto é, só com uma Constituição partidária é possível defender políticas e levar à equação e à execução dessas mesmas políticas. Enquanto movimento cívico, até pela forma como está estruturado o nosso Estado de Direito, até pela forma como está estruturado, digamos, a nossa lei eleitoral e a nossa Constituição, os movimentos cívicos têm uma atuação absolutamente residual e absolutamente limitada. E, portanto, se quiserem ir um pouco mais à frente, têm que dar este passo de equacionar e a possibilidade de se constituir em partido. Mas, para darem este passo e esta equação de se constituir em partido, naturalmente que tem que ser com estes desígnios que eu há pouco apontava. Não é fácil, porque nem os próprios partidos que estão situados e que fazem parte hoje, digamos, os partidos que, de alguma forma, têm equacionado aquilo que é não só o arco da governação, mas os partidos que existem hoje em Portugal, desde o 25 de Abril até hoje, evidentemente que não gostam, não olham com bons olhos quando aparecem movimentos que se queiram constituir em partido. Porquê? Porque, evidentemente, por variedíssimas razões, e, portanto, se eles não possibilitam, se eles não se regeneram, ou seja, se os partidos que existem atualmente, se não se regeneram dentro deles, se não permitem alterações dentro deles, se funcionam em lógicas absolutamente fechadas, em lógicas absolutamente clientelares, em lógicas dos seus próprios lobbies, se não se regeneram, se não se abrem à sociedade. E não se pode só lembrar da sociedade nos períodos eleitorais. E não se pode só lembrar da sociedade, como aconteceu agora há bem pouco tempo com o Partido Socialista com as primárias. E, portanto, isso são questões absolutamente residuais. E, portanto, se não se abrem, se vivem em núcleos fechados, com as suas clientelas, com os seus lobbies, com os seus interesses, de grupo, e se, de facto, não têm capacidade de se regenerar, evidentemente que não olham com bons olhos, porque não permitem que ninguém entre e que tente alterar aquilo que tem sido a vida, digamos, dos partidos em Portugal. Quando aparece alguém, evidentemente que é sempre olhado com alguém que vem aqui distorcer a democracia, porque nós já temos partidos a mais, não é preciso mais partidos, ou seja, os partidos que têm chegam. E, portanto, isto é também uma outra mentira que tem sido vendida aos portugueses. Não está escrito na Constituição em lado nenhum que a democracia só vive com estes partidos. Não está escrito em lado nenhum na Constituição que a sociedade portuguesa só é democraticamente viável com os partidos que existem atualmente. Não é assim. E, portanto, há possibilidade de aparecer novas ideias e um novo pensamento, mas isso é preciso que exista também uma nova cidadania. Uma cidadania que esteja desperta para este tipo de situações. Porquê? E eu vou agora começar aqui a elencar as questões que me parecem fundamentais, porque se nós tivéssemos, isto é, se a sociedade portuguesa estivesse bem, se nós estivéssemos bem, se não houvesse esta crise financeira, esta crise de valores, e agora mais esta, que é uma crise do meu ponto de vista de competência e de liderança, de elites em Portugal, se nós não tivéssemos este tipo de problemas, naturalmente que, como eu disse ainda há dias em Portimão, se calhar não justificava estarmos aqui a conversar. Podíamos estar aqui a conversar sobre outras coisas, designadamente sobre o futebol, sobre o Benfica ou outra coisa qualquer, e não interessaria estarmos a falar. É porque, de facto, as coisas não estão bem. Não estão bem. E, portanto, nós, hoje, esta crise financeira, eu vou começar pela crise financeira, esta crise financeira
foi, digamos, teve como resultado aquilo que se chamou a crise imobiliária, que de alguma forma fez com que o setor financeiro tenha sido o principal responsável pela crise em que nós hoje vivemos. Foi o setor financeiro, designadamente por razões que têm que ver com a ganância, razões que têm que ver com uma lógica de à procura do lucro a todo o custo, à procura de mais-valias a todo o custo, em que se concedeu a prioridade das prioridades ao setor financeiro, em que a prioridade devia ser a política, a prioridade deviam ser as pessoas. E a prioridade não é. A prioridade é a salvaguarda dos interesses do setor financeiro. O setor financeiro não produz riqueza em nenhum país. O setor financeiro é puramente especulativo, vende dinheiro. O que produz riqueza é a economia. A economia que tem que funcionar. A economia que tem que funcionar. Não é o setor financeiro. E, portanto, o grande responsável pela crise que nós estamos a viver é o setor financeiro. Mas é o setor financeiro porque nós, hoje, o que é que nós temos? Temos completamente, a nível desta crise, que tem dito muitas vezes, também com uma violação completa daquilo que é a verdade, de que esta crise financeira existe porque os portugueses, ou porque o cidadão europeu, se quiserem, viveram acima da média. E, portanto, isto é completamente aviltante dizer isto. A crise financeira existe exatamente pelo modelo que nós temos de sociedade, pelo modelo que assenta hoje nesta estrutura financeira, que é uma estrutura financeira que não olha a meios para atingir fins, que é uma estrutura financeira que não tem as pessoas como o ângulo principal da sua prioridade, que é um setor financeiro ganancioso, um setor financeiro que capturou completamente o setor político. Ou seja, vocês verificaram há bem pouco tempo a crise do BES. Verificaram nessa crise do BES o Sr. Ricardo Salgado, a teia de interesses que o BES tinha em todos os setores da política em Portugal. Desde a extrema-esquerda, se quiserem, à direita. Em todos os setores. Ou seja, todos os setores, ou seja, não há, para o setor financeiro não há direita nem esquerda. Para o setor financeiro há interesse. E há há o arco da governação, desde os partidos do Bloco Central, os partidos do Grande Centrão, ou mesmo partidos da extrema-esquerda, todos eles, de uma forma ou de outra, foram capturados pelos interesses financeiros. E basta ver a teia de interesses. Não deve existir no núcleo forte de cada um destes partidos ninguém que não tivesse sido subsidiado, autossubsidiado com os interesses, por exemplo, os interesses do BES. Não gosto de falar de nomes, mas há muitos nomes que vocês encontram por aí que verificam esta realidade. Ou seja, como é que é possível ter um setor financeiro que manda nos destinos deste país? Um setor financeiro que não é eleito. Um setor financeiro que não tem o voto da população. E como é que é possível esta teia de interesse? Esta teia de interesse existiu em Portugal. E depois, quando nós olhamos para o nosso país, e estamos convencidos que as situações que se estão a passar no nosso país só se passava, por exemplo, no Burkina Faso, em países subdesenvolvidos, em países absolutamente atrasados, e se quiserem com uma pigmentação da pele diferente. Não. Isto é o setor da corrupção, só existe nos países africanos. O setor de falta de dignidade do Estado, só existe nos países africanos. Nós somos imunes a tudo isso. E nós hoje verificamos que temos uma realidade completamente diferente. E, portanto, os interesses da política, a corrupção, estes problemas que estão aqui diagnosticados a nível, por exemplo, da crise financeira, não têm cor, não têm ideologia, não têm partidos, não têm credo. E, portanto, é uma mancha que se lança sobre toda a comunidade, sobre toda a sociedade. E, portanto, nós temos esta crise que nos apontou. Hoje, o que é que nós temos? Temos uma destruição completa da classe média.
temos um modelo de sociedade que é assente em desigualdades profundas, que é assente em um modelo de injustiças sociais absolutamente profundas. Um modelo de sociedade em que hoje a ordem e a prioridade é, de facto, não é a criação de emprego, é o desemprego. Em que temos insolvências diárias de pequenas e médias empresas, insolvências de famílias, em que temos uma ausência completa de solidariedade, em que a dignidade da pessoa humana não conta, em que as pessoas são números, em que as pessoas deixaram de contar, em que a solidariedade só há, vejam bem, só há nas esferas do alto poder. Se vocês forem ver aquela doação que Ricardo Salgado recebeu de um construtor, cerca de 14 milhões de euros, há um parecer jurídico de um grande professor deste país, Calvão da Silva, presidente do Conselho Jurisdicional do PST, a sustentar que aquela doação foi por questão de solidariedade com o Ricardo Salgado. E, portanto, isto diz tudo no país que nós temos. E, portanto, solidariedade do Estado para com os mais necessitados não existe. Solidariedade do Estado para com os mais pobres não existe. Solidariedade do Estado para com os desempregados não existe. Solidariedade do Estado para combater as injustiças sociais não existe. Mas reparem como é que se justifica um princípio de solidariedade para uma doação destas. Quem é que não gostava de ter uma solidariedade destas de 14 milhões de euros? Não é? E, portanto, isto é o quê? Isto é a teia completa dos interesses que gravitam no aparelho de Estado. E, portanto, nós temos este problema diagnosticado desta crise que hoje nós, o desprezo pelos mais velhos, o desprezo pelos direitos adquiridos das pessoas. Já não há direitos adquiridos, já não há princípios fiscais de retroatividade ou não retroatividade da cobrança do imposto, problemas de destruição completamente das famílias, problema de destruição, por exemplo, temos uma população cada vez mais envelhecida, não temos nenhum apelo à natalidade, problemas gravíssimos de natalidade. Ou seja, nós temos, a par desta situação, desta crise, que naturalmente, como é que se pode pôr a economia a funcionar se se tirou dinheiro às pessoas? Como é que a sociedade funciona se se tirou o dinheiro às pessoas? Como é que é possível? E depois, como o Sr. Primeiro-Ministro ainda disse ontem, que é uma coisa absolutamente de pôr os cabelos em pé, que os que têm mais foram os que mais contribuíram para esta crise. Isto é chamar estúpido aos portugueses. Isto é chamar tudo aos portugueses, dizer que os que mais têm foram os que mais contribuíram para debelar esta crise. Isso foi dito há 2 dias. Vocês ouviram como eu também ouvi. E, portanto, isto é quê? Isto é a arte da mentira sistemática, da mentira permanente, do engano, do truque. E os portugueses andam a ser enganados. Eu não tenho aquela visão de que todos os políticos são maus. Nem a visão de que a política é uma atividade essencial e absolutamente nobre. Portanto, eu nem tenho a visão de que toda a sociedade portuguesa é uma sociedade corrupta. Nem a visão de que todos os políticos são corruptos. Há gente boa nos partidos, que existem. Mas é verdade que dizem que os portugueses, a crise existe porque os portugueses viveram acima da média, e evidentemente que a crise existe por várias razões. Por esta situação da crise imobiliária, do lucro, do engano, da ganância, mas também existe fundamentalmente porque quem é que nos tem governado desde o 25 de Abril até agora? O 25 de Abril foi para isto? Foi para as pessoas estarem cada vez mais pobres? Foi para as pessoas estarem cada vez com mais dificuldades? Foi para isso que se fez a democracia? Para que os cada vez mais pobres e cada vez mais... Então, a população está cada vez mais pobre e há uma minoria que está cada vez mais rica. Eu não sou contra o lucro, desde que o lucro seja obtido de forma lícita, com regras de mercado bem definidas, mas que não se esqueça, naturalmente, as populações, mas que não se esqueça, naturalmente, o povo. Porque só faz sentido estar na política se for para servir as pessoas. Só faz sentido. Para estar na política, se é para eu servir o meu lobby, se é para eu servir o meu partido,
se é para servir os meus interesses e os interesses da minha clientela, evidentemente não faz sentido estar na política. E, portanto, as pessoas têm que ser o centro da atividade, do exercício da política. E as pessoas e o melhoramento da vida das pessoas. Porque quem não quer este contrato, não se mete nestes desígnios. E, portanto, se vocês forem ver, o maior escândalo é a Ponte Vasta Gama, um dos maiores escândalos da parceria público-privada é a Ponte Vasta Gama. Aquilo que custou aos portugueses nem vos passa sequer pela leitura. Portanto, custou 4, 5 vezes mais do que aquilo que custava se o contrato tivesse sido feito de forma competente, honesta e de boa fé. E quando se faz estes contratos, já sabem à partida quais são o tempo de duração do contrato, isto tudo é previsível. Até do ponto de vista, se o Estado tiver que litigar com a empresa de construção civil, uma das contraentes do contrato, o ónus de pagar, quem tem que pagar, o advogado contratado pela empresa que vai litigar contra o Estado é o próprio Estado. É o próprio Estado. Portanto, vejam ao ponto que isto chegou. Portanto, se olharem para as parcerias público-privadas, se olharem para estas histórias do BPN, do BPP e agora do BES, aquilo que custou, vão ao orçamento do Estado, vão ver aquilo que custa ao bolso dos portugueses o BPN. Vão lá verificar. Porquê? Porque ai daqui del Rei que nenhum banco pode ir à insolvência. Então tenho que me explicar porquê. Qualquer empresa pode ir à insolvência, por maior ou menor que ela seja. Um banco não, porque ai daqui del Rei que há aqui um sistema de contaminação do sistema financeiro. Isto é outra mentira que se vende aos portugueses. Um banco, se não cumprir com as suas regras, pode ir à insolvência. Por regras normais de uma insolvência. Qual contaminação do sistema financeiro? Estamos a brincar. Isto é exatamente para depois suportar-se quem tem que se suportar. E, portanto, temos uma crise gravíssima de competências. E de elites. Porque também deixem-me-vos dizer uma coisa. A boa governação é um custo da democracia. E os portugueses também têm que meter isto na cabeça. Ou seja, nós temos que atrair os melhores à governação. Mas para atrair os melhores à governação tem que ser bem pago. E tem que governar com honestidade, com lealdade, com seriedade. E tem que existir este pacto de verdade, este contrato de verdade, este contrato de responsabilidade de que quem governa, a governação é um custo da democracia. E, portanto, não podem ir só para lá aqueles que vêm das juventudes partidárias, ou seja, transformaram a política numa profissão. A política não é uma profissão, não pode ser uma profissão. E, portanto, tem que haver uma capacidade de regeneração, no sentido de podermos captar os melhores. Mas tem que também existir uma consciencialização da parte dos cidadãos de que a boa governação tem que ser bem paga. E então o que é que nós temos tido à volta dos partidos todos e à volta de quem nos tem governado? Não são os mais capazes. E, portanto, temos tido, e isto é trágico, porque isto acontece, se quiser, quase desde o 25 de abril. Temos uma crise de governação, temos uma crise de elites. As boas elites portuguesas não são as elites que estão na arte da governação. Não têm sido. E, portanto, evidentemente, o sistema acaba por não captar este tipo de... Não vai captar os melhores. Vai captar, de facto, aqueles que precisam da política para viver. Vai captar aqueles que, de facto, fazem da política uma profissão. Por isso é que as juventudes partidárias são um mal neste país. Tendo uma componente... deveria ter uma componente boa no seu funcionamento, acabam por ser um mal porque funcionalizam e profissionalizam a arte da política, o exercício da política. E, portanto, dizer-vos que só vale a pena, de facto, nesta teia, eu levantei aqui algumas pontas dos véus, só dizer aqui 2 pontos, porque nós hoje estamos num colete de forças. Porquê? Porque nós, este modelo europeu em que nos lançaram, é um modelo europeu que está completamente errado. Completamente errado. É um modelo europeu que assenta na desigualdade.
É um modelo europeu que assenta nas injustiças sociais. É um modelo que, falei de Portugal, mas posso falar da Europa. É um modelo europeu que assenta, de facto, na desigualdade, na injustiça social. Um modelo europeu em que só o interesse financeiro é que é o interesse determinante. As pessoas não são a prioridade deste modelo europeu. Não são. E nós hoje estamos num desígnio problemático, que é, não estamos bem dentro da Europa. Não conseguimos estar dentro da Europa. Mas também não conseguimos estar fora da Europa. E hoje temos este enormíssimo problema. E, portanto, sei que este modelo europeu não serve, sei que este modelo europeu não é o modelo das pessoas, não é o modelo da salvaguarda da dignidade da pessoa humana. Quando nos venderam a proposta do modelo europeu, era para que as pessoas, nós, os portugueses hoje, têm mais conforto, seguramente. Têm mais conforto, têm mais televisões em casa, têm mais telemóveis, têm mais autoestradas para andar, seguramente que têm. Mas perderam um conjunto, perderam liberdade. Porque se eu retirar o dinheiro às pessoas, a liberdade é uma componente ampla. E, portanto, se eu tiro o dinheiro às pessoas, se eu lhe corto nos seus direitos, estou-lhe a tirar a liberdade. E, portanto, esta Europa hoje é a Europa da ausência de liberdade, da ausência de direitos sociais, da ausência de preconizar injustiças flagrantes. E, portanto, eu não sei neste momento se, porque avançou-se para uma União Europeia e seguidamente para uma União Monetária, sem cuidar. Eu, se estiver aqui na Costa da Caparica, se for à Costa da Caparica e se for a Setúbal, os interesses da Costa da Caparica não são exatamente iguais dos interesses de Setúbal. E, portanto, a Europa foi feita com uma harmonização sem cuidar das idiosincrasias de cada região, sem cuidar dos interesses de cada Estado, sem verificar as assimetrias de cada Estado, sem verificar a história de cada Estado, a memória de cada Estado, os interesses de cada Estado. E é evidente que no modelo europeu há Estados mais ricos, Estados mais pobres. E o modelo foi construído sobre a égide dos mais ricos. Ou seja, foi construído de cima para baixo. E por isso é que este modelo, estamos a caminhar contra uma parede. Vamos nos estatelar. Eu só não sei dizer quando. Mas esta é a realidade. E, portanto, não sei se é uma união monetária, se é sair do euro e, obviamente, os Estados, designadamente os mais pobres, todos do Sul, saírem do euro e criarem a sua moeda. Obviamente vamos ter inflação, vamos ter problemas de paridade cambial da moeda complicados, mas desde que nós já tivemos crise, punha-se dinheiro cá fora, havia inflação, havia desvalorização, mas as pessoas tinham dinheiro. E a crise nunca foi comparada ao modelo como é atualmente. Atualmente os Estados têm crise, não conseguem, não têm dinheiro, porque não podem emitir moeda. O Banco Central Europeu não é um banco, na velha tradição, que devia ser um banco emissor de moeda. Não pode emitir por imposição do Tratado de Maastricht. Não pode emitir moeda. Deveria impor moeda. Deveria criar moeda. Os Estados o que é que têm que fazer? Têm que se autofinanciar. Vão se autofinanciar aonde? Nesses fundos de investimento que existem para aí. Muitos deles, que é dinheiro sujo. Que é dinheiro sujo. Que existem na maior parte dos fundos de investimento. Que são para aí, se quiserem, 300 famílias no mundo inteiro. E, portanto, que é dinheiro sujo. Ou então, vai-se financiar através da banca. E a banca pode ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu a taxas de juro baixíssimas e depois empresta ao Estado 3 vezes mais a taxa de juro do dinheiro que fará buscar. E, portanto, isto está tudo errado. Este modelo está errado. E, portanto, não sei se é ou então, como a União Monetária, a 2 velocidades, com 2 euros. Depois, esta paridade que se quis fazer do euro, por exemplo, com o dólar, que é outro disparate, ou seja, mas que União Monetária, mas que Europa é esta? Que Europa é esta que não tem é o maior mercado, que não tem sequer força do ponto de vista político, quando tem um problema qualquer, tem que bater à porta dos Estados Unidos, ai daqui del Rey, protejam-nos, porque têm que ir à NATO, que é uma estrutura americana.
praticamente americana, que serve os interesses americanos e tem que ir lá bater à porta, não tem uma estrutura defensiva. O que é que a Europa disse agora com a invasão da Rússia à Crimeia? Fizeram cócegas à Rússia. Portanto, o modelo é este. O modelo é este. Portanto, precisamos discutir isto. E, portanto, no novo pensamento, 3, 4 ideias que devolva estes valores perdidos, que humanize a política, que faça um contrato de verdade com os portugueses e acabe com a mentira, que dê dignidade às pessoas, que combata de forma eficaz e eficiente a corrupção, que doa a quem doer. Se a justiça é para todos, e obviamente quem mete a mão na massa, naturalmente tem que ir para o sítio próprio e atuar. Não, considerando que não faz bem à democracia a situação que nós hoje estamos a viver em Portugal, com aquilo que tem acontecido. Não faz bem a este país. Mas que, uma coisa que eu tenho batido muito, um combate eficaz, tenha inscrito no seu ADN programático deste novo pensamento, um combate eficaz e eficiente à corrupção, mas que não generalize o discurso da corrupção. Porque é preciso diagnosticar. O facto de generalizar é a melhor forma de não combater. E, portanto, faça um grande debate, por exemplo, sobre a corrupção em Portugal. E que crie uma coisa que eu tenho defendido há muito tempo, que é a responsabilidade criminal dos políticos. Como vocês sabem, em Portugal não existe responsabilidade criminal. Em Portugal, apenas, ou seja, se o Presidente da República chegar aqui e der-me um tiro, obviamente que incorre num crime de homicídio. Certo? Isto é diferente. Esta responsabilidade, estão todos lá metidos. Certo? O que é fundamental é criar um enquadramento jurídico que permita responsabilizar os cargos eletivos e, designadamente, também de presidentes de institutos e de empresas públicas que, no exercício da sua função, tenham uma função danosa, tenham um exercício danoso na sua função. Ou seja, que lance, por exemplo, a empresa pública no caos do ponto de vista financeiro e do ponto de vista orçamental. Se for no país que, por exemplo, tenha uma gestão danosa, em que lance um país, por exemplo, à bancarrota, em que lance um país em que tenha que pedir sacrifícios aos portugueses, em que tenha que se mexer em direitos das pessoas. Esta possibilidade de responsabilização criminal não existe em Portugal. A única responsabilidade que existe em Portugal é ganhar ou perder eleições. Ganhar ou perder eleições. Ou seja, mas eu não consigo responsabilizar criminalmente. Porquê? Porque a única lei que existe, que é a Lei 38, a única que existe, e que trata da responsabilidade criminal dos políticos e de cargos eletivos, institutos, presidentes de institutos e de empresas públicas, exige que no exercício da função essa gestão danosa tenha que ser culposa. O que é que isto quer dizer? Que tenha que existir intenção de dolo. Obviamente que isto é o mesmo que dizer não responsabilizar. Não é o dolo. Não tem que existir até a nível da negligência. Quem faz uma parceria pública ou privada destas, não venha cá dizer que eu não quero saber se teve intenção ou não de prejudicar. Eu quero é saber que este contrato é um contrato absolutamente leonino para os interesses dos portugueses e leonino para o Estado. E, portanto, esta pessoa, seja a título de negligência, tem que ser responsabilizada criminalmente. E isto tem que estar lá. E não está. E quem quiser ir para a política tem que saber que pode ser responsabilizado por via eletiva, ganhar ou perder eleições, mas pode ser responsabilizado criminalmente. Ou seja, ser possível. Porque o sistema só reage, que é outra coisa que nós podíamos discutir. O sistema, e aí também há uma crítica ao sistema de justiça, o sistema só reage quando as pessoas deixam de estar no exercício dos cargos. E o sistema tem que reagir quando as pessoas estão no exercício dos cargos. E não só reagir quando as pessoas já deixam de ser ministros, deixam de ser primeiro-ministro ou deixam de ser presidentes disto e daquilo. E o que é que me interessa? Que um político
perca as eleições, que tenha feito uma gestão danosa, que tenha lançado a bancarrota, que tenha imprimido uma brutalidade de sacrifício aos portugueses e que vá com os bolsos cheios.